Debate Bola 4 Linhas, começa agora o Vasco e Flamengo do século, o giro do Vasco e Flamengo do século, o empate em 1-1, que custou ao Vasco a perda do título brasileiro de 2011 e ao Flamengo valeu a vaga na Taça Libertadores da América de 2012. Diego Souza, no primeiro tempo, fez o primeiro gol vascaíno, o primeiro e único gol vascaíno, e Renato Abreu empatou para o time rubro-negro. Agora já vou começar a falar aqui com a mesa. Empate justo? Para mim foi. Para mim foi, porque no primeiro tempo o Vasco jogou melhor do que o Flamengo, né? O Vanderlei Luxemburgo, até assim, a ideia inicial dele era boa, né? Ao botar o Fierro e o Negueba, né? Só que tem que, para poder tentar explorar jogadas pelo lado direito de ataque. Só que tem que, o time ficou preso, muito preso no meio de campo. Não teve saída, né? Então, o que fez o Vasco? O Vasco tomou conta do jogo a partir dessa ideia ruim que o Luxemburgo teve, né? Então... Não foi a primeira dele no Brasileiro, né? Não. Foi a enésima, né? Foi a enésima. E aí o Vasco tomou conta do jogo, foi pra cima, e aí ele teve algumas boas oportunidades. O Flamengo até teve duas, né, chances, uma com o Fierro e outra com o Thiago Neves, mas o Vasco teve um pouco mais de volume de jogo e acabou chegando ao gol, né? Numa grande jogada do Nilton, rapaz, que foi a surpresa do Cristóvão Borges, né? Pro lugar do Alan. Aliás, o que tornaria o time mais defensivo, mas não, deixou até o time mais seguro atrás, mas soltou o time pra frente também, né? Aliás, o Vasco estava em marcha lenta ou estava bem acelerado no primeiro tempo para vocês? Estava bem acelerado. Estava bem acelerado no primeiro tempo. O Felipe, muito embora não estivesse jogando bem, ele dava um ritmo de jogo legal ao time, entendeu? E um ritmo de jogo bastante rápido, por sinal, né? O Vasco foi infinitamente melhor que o Flamengo. Olha aí a Miriam Barbosa. No primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Luxemburgo corrigiu as burradas que ele fez. Aí o Flamengo melhorou bastante. Principalmente depois do gol de empate, que foi logo no comecinho. A Miriam Gol discordou. sorte, né? Que até que enfim o Renato fez alguma coisa de bom pro Flamengo. Sorte... A não ser reclamar e brigar. Sorte nem tanto, né? Porque foi um grande lançamento do Ronaldinho Gaúcho, né? O senhor passe mesmo. Pro David, né? Pegou a zaga do Vasco. E o David teve a calma ainda de dar o drible e passar na hora certa pro Renato. E o Renato ainda teve a frieza de dar um corte e jogar no cantinho. Exatamente. Não foi sorte, não. Não foi sorte, não. Foi uma bela jogada do ataque do Flamengo, entendeu? Que o Flamengo acabou concluindo em gol, né? É verdade. Realmente, tá aí a opinião de Fernando Diniz. Para você, Bruno Ávila, então realmente o empate foi justo? Eu acho que o empate ele foi justo porque o Vasco, no segundo tempo, caiu a produção dele. Se ele mantivesse o que ele fez no primeiro tempo, o jogo não seria 1-1. O Vasco com certeza teria ganho esse jogo. Mesmo com o Luxemburgo mudando o time, o Vasco ganharia, mas não sei se eles se abateram pelo fato de não tá acontecendo nada no outro jogo. Você acha que acontecendo isso, interferiu um pouco? Isso, de não ter, de repente, tá acontecendo gols dele para sacramentar o jogo, de não ter nenhuma notícia de São Paulo que pudesse animar eles também, tipo uma derrota do Corinthians, e aí eles foram cansando e o time do Flamengo foi crescendo. E aí eu acho que foi mais ou menos por aí que culminou de desânimo e aumentou o ânimo do Flamengo. Eu acho que o desânimo também veio porque veio o gol logo no comecinho do segundo tempo. Também. Do Flamengo. Foi aos 10 minutos do segundo tempo. Exatamente. E veio também a expulsão do Gilmar, que deu uma de Gilmar Papel, né? De Valdir Papel, Exatamente. na decisão de 2006. Exatamente. Eu tô fazendo a junção do nome do Gilmar com o nome do Valdir Papel, né? Porque aquilo que ele fez com o Júnior César tinha que ser expulso direto. Não tinha nem que receber cartão amarelo. Ele já tinha um amarelo aí, acho que simbolicamente ele mandou... Pra justificar o vermelho. Justificar o vermelho, né? provavelmente. Mas
ele tinha que ir pro colinho do coronel do Capitão Nascimento, que ia falar: tira esse uniforme preto, você é moleque, você não é caveira. É verdade. E se ele tivesse um treinador como o Renato Gaúcho, será que a reação do treinador seria outra? A do pro Valdir Papel não foi das melhores, não, Foi na meio- época. naquele dia ele foi meio Capitão Nascimento, não quis nem olhar na cara do Valdir Papel. E além de tudo, ainda deu um tapa, né, no Isso, Valdir Papel. deu um pedala Robin nele. Naquela época era pedala Robinho. É verdade. Agora, com relação à equipe vascaína, vocês acham que essa formação aí foi bem sucedida? Agora só alterando de botar talvez o Juninho no lugar do Felipe Bastos, que o Juninho provavelmente vai ser titular na equipe. Certamente, né? Certamente. Foi bem sucedida, sim. Tem de ressalvar que o Juninho ainda não sabe se fica, né? Lógico. Opa! Não Ainda está tem ainda essa. Ainda tá tá em em negociação, exatamente. Ele deixou para negociar depois do campeonato Do terminar. campeonato. É verdade. Exatamente. O contrato dele ia vencer agora, dia 31, né? Exatamente. Aí fica agora essa pendência, fica, não fica. E ele não sabe se ele aceita propostas que estão aparecendo lá de fora, se ele vai pro esporte, ele ainda não sabe o que vai fazer. Mas eu acho que com a Libertadores aí em mãos, eu acho que... Ele já foi campeão, pra ele não é grandes coisas, né? Ele já foi campeão da Libertadores com o próprio Vasco. Exato. Mas realmente a Libertadores é sempre um atrativo, né? Ainda mais para um jogador que... Tudo bem, ele já foi campeão. A grande queixa dele, numa entrevista pra Marluce Martins, foi que a filha dele veio pro Brasil e tá se atrasando no colégio. Sim, Não sei se vocês viram Vi sim. essa entrevista, então ele conta muito também o lado da família. claro. Ainda mais, principalmente no final de carreira. Isso. É verdade. Ainda mais um jogador, uma pessoa inteligente como é o Juninho, né? Que vê as coisas De uma forma mais de ampla. uma forma mais ampla, lógico. Agora do lado rubro-negro, ter esse time: Felipe, Léo Moura, Alex Silva, Wellington, Júnior César, Fierro, Williams, Renato Abreu, Thiago Neves, Negueba e Ronaldinho Gaúcho. Realmente foi um grande erro do Luxemburgo? Foi um grande erro. Tem 3 erros aí. Aberrações nessa escalação. Mande. Aberração número 1, Fierro. Aberração mor, que é a número 2, Williams. E a aberração 3, Negueba, né? Na verdade, Negueba eu não chamo nem de aberração. Negueba é um erro, né? Ele ter escalado de titular. David no lugar de Negueba, né? Isso. O Muralha no lugar Substituindo do Fierro. E o Ayrton estava suspenso. Tava, não jogou É não. uma pena, mas teria que ser o Ayrton no lugar do Williams. Entendeu? Para poder dar jogo a esse time do Flamengo, entendeu? Ou Muralha ou Maldonado também, entendeu? Para dar um jogo e para dar cancha também a esse time, né? O Maldonado tava no banco? Tava. Eu acho que eu colocaria o Maldonado. Eu acho que o Williams... Acho que tava, não tô lembrando agora não. Se o Maldonado estivesse no banco, eu colocaria o Maldonado. Até me estranha Eu também não lembro não se ele estava no banco ou Até não. me estranha o Luxemburgo ter colocado o Williams e não o Maldonado. Mas assim, o Flamengo já estava meio que sentindo a falta de jogadores para posição, porque já perdeu o Fernando, né? O Fernando já não fica no Fernando Flamengo. já vai embora. E aí o irmão do Carlos Alberto? Isso. Dispensado. Caramba, ele ainda tava... É engraçado, parece que tava lá pra figurar. Mas era É isso. verdade. Mas era isso, para figurar mesmo. Foi campeão. Só para constar, né? Só pra constar lá, eu fui pra Libertadores com o Flamengo. Mas não vai ficar para Libertadores. E, Nem aliás, ele, nem o Angelino, né? Exatamente. Nem ele, nem o Angelim. O Angelim deve ir pro Fortaleza. Na verdade, ele está sendo disputado pelo Icasa e pelo Fortaleza. Os dois times Sim. querem o Angelim. E agora vai ficar... Os dois times nos quais ele começou a carreira. Exatamente, ele tá querendo terminar a carreira dele pelo Fortaleza. O que eu acho mais provável também, o destino dele. E ele não sabe se ele termina a carreira agora ou se ele joga uma temporada pelo Icasa e a próxima pelo Fortaleza Ou e um termina. estadual, talvez, né? Isso, aí fica a dúvida do Ronaldo Angelim. Tá certo. Agora, vocês acreditam que o time vascaíno, realmente, apesar de não ter conseguido nem a vitória, nem o título do Campeonato Brasileiro, foi um brasileiro bom?
Muito bom, Excelente. muito bom. Muito bom. Só faltou a cereja lá em cima do bolo, que era o título. Mas o Vasco mostrou que realmente ressurgiu das cinzas, como ficou essa década quase toda. Ganhou o quê? 2 títulos muito importantes, que foi, eu acho que o Brasileiro, né? E a Copa do Brasil agora foi... É que não foi nem na década, foi no início de 2001, mas valendo ainda pela década de 2000. Então. Não pega indo de 2001 a 2010, não aconteceu. Isso, então. Mas, assim, ficou muito tempo sem ganhar título e aí agora ganhou um título grande, que foi uma Copa do Brasil. Fez um brasileiro maravilhoso, só faltou mesmo a cereja ali na ponta do bolo. Sendo que tinha feito o pior começo de ano da história dele, Exatamente. né? Com 4 foi uma jogos virada. e 4 derrotas, né? Foi uma virada de 360 graus. De 360 vai pro mesmo lugar. 180 graus. É verdade. me confundi. Destacando o goleiro Fernando Praz, que tem se mostrado um dos melhores goleiros. Também- Aliás, Fernando Praz, que o juiz expulsou o Renato, né? Por Sim. conta de reclamação e tal. Fernando Praz também tinha que ter sido expulso, hein? Por conta de reclamação também. O Fernando Praz foi muito Assintoso, muito né? assintoso também na hora de reclamar lá de um lance lá. Aquele árbitro também é bem estranho, né? A arbitragem realmente também foi muito polêmica, ficou em Terrível. pauta. Deixou a Muito. desejar. Terrível. Em que, Bruno Ávila? Diga aí. Deixou na parte disciplinar. Na parte disciplinar. E Foi- na técnica também, né? Também, não. A técnica foi muito, muito visível, mas eu digo na parte disciplinar. Ele expulsou os 2 jogadores, legal. O Renato, ele errou, Errou, sim, claro. entendeu? Na outra ele até acertou. Foi um crime aquela entrada no Júnior Cirurgia. César. Isso. Agora, o do Renato, quem chamou ele de moleque, não foi nele, não foi Fanfarrão. de fanfarrão, não foi o Capitão Nascimento, não foi o Bernardo, nem foi o Renato, foi o próprio Bernardo. Entendeu? E ele ouviu o Galo e achou que era outro bicho e expulsou a pessoa errada. Uhum. E agora, Mas o erro do Renato também foi ter encostado no juiz. empurrado ele pelo peito, né? Entendeu? Lembrou muito a reclamação do Rafael Moura. Sim, E se Bastante. o Rafael Moura pegou a punição que pegou, 10 jogos. por que não o Renato não pegar a mesma punição, até para mostrar que o STJ dele não favorece nem A, nem B, nem C? Mas o STJD não dá pra confiar num tribunal que reduz uma pena de 6 meses, que é do Bolívar, do Internacional, pra 15 dias, né? Realmente e no caso agora que aconteceu, né? Eu tava até falando em off com o Fernando Diniz, o Sheik, ele deu aquele pisão no pescoço do jogador do Avaí, pegou querendo. Tá muito claro que foi querendo. Pegou um jogo de suspensão. O Leandro, que criticou, xingou o árbitro, Foi. pegou 3. Então, assim, é muito, muito discrepante a forma que eles... Pra onde eles dão... Julgam. Isso, eles julgam... Eu não sei qual palavrão que ele xingou, deve ter sido um palavrão bem cabeludo. Ele falou que estava comprado. Muitos. Falou várias vezes, está comprado, Tá comprado. E isso realmente, para essa dele, também- é inadmissível. E também, Claro. o Bruno, uma coisa que é grave também, que o Renato Abreu falou... Errou, né, claro, foi o Leandro. que o Renato Todos. Abreu falou depois na saída, né? Na saída do jogo. O que ele falou? Na entrevista lá pra... Na coletiva. Nas TVs, né? Na entrevista lá pra televisão, ainda durante o jogo. Ele Sim. estava super exaltado e criticando bastante o juiz. Né? Aliás, Não, houve é mais um reclamações. Então, quer dizer, mais uma coisa que vai pesar contra ele na hora do julgamento. Provavelmente. Mas o Renato, ele tem uns excessos assim. Ele tem um histórico. Ah, É. ninguém merece. De O querer Flamengo apitar o tem- jogo, né? O Flamengo tem 3 ou 4 jogadores com um histórico de reclamações muito, muito grande que só pesa contra eles. É o Felipe, goleiro, o Sim, Renato exatamente. Abreu, o Williams e o Ronaldinho Gaúcho. Gente, tem uma escola de árbitro que o Flamengo tá fazendo, não é? Todo mundo quer ser árbitro Aliás, no time do Flamengo. E ainda tem um árbitro mor, né? Que é o Luxemburgo. Agora, o que eu acho Gente. mais engraçado é que na passagem do Luxemburgo pelo Atlético Mineiro, ele contratou um árbitro para os jogadores não tomarem cartão. Pra disciplinarem, eu lembro disso. E assim, se ele via isso como uma tese que melhoraria, por que ele não manteve isso? É verdade. Agora, vamos falar de coisa boa do Flamengo. Exatamente. Realmente teve... o Felipe se destacou bastante, assim, quando foi exigido, assim, a exceção do gol, que eu acredito que ele não tenha falhado no Não. gol, não. Eu acho que foi Falhou, não. mais um erro de posicionamento da defesa. No gol de ontem, O gol de ontem. mérito total pro Newton. Botou Claro, a bola na cabeça claro. do Diego Souza e falou, ó, faz e me abraça. Falha do Fierro, né?
falha do Fierro, porque não se dá o meio da área nesse tipo de jogada, né? Também. Se dá o fundo do campo. Eu prefiro mais dar crédito pro Newton, que é um jogador que eu não esperava de dar um passe tão bom como aquele. Ele é mais conhecido por seus chutões, né? Exatamente, o que eu ia falar. Os chutes dele são E perfeitos. suas porradas também. A lá Renata Abreu, né? Exatamente. São bolas- Uma hora entra. Exatamente, mas É um assim, Renato passes... Abreu um pouquinho pior, né? ele perdeu um pouco o Renato também perdeu um pouco, vamos dizer assim, a mão, né? Apesar dele chutar com o pé, ele perdeu um pouco a mão no chute, ele tá jogando muita bola. Gol de falta quase não estão saindo mais. Agora, também da equipe rubro-negra, teve uma polêmica, assim, uma discrepância nos jornais cariocas. No jornal Lance, o Thiago Neves ganhou 4,5, enquanto no Globo ganhou 7. Acho que tá mais... Quem tá com vantagem? Eu acho que tá mais próximo do Lance do que do Jornal o Globo. Realmente, Eu concordo com o Diniz e eu acho que vai de cada pessoa que comenta, né, que dá a nota. O Renato Maurício Prado adora ver essas notas, porque ele vê cada coisa que ele não concorda. Jogador que tirou, sei lá, 5, ele achava que tinha que tirar 0. o Thiago Neves, pelo 7 que ele ganhou no Globo, lutou muito e criou alguns lances. Essas notas são sempre muito controversas, né? Mas realmente ele teve uma oportunidade lá, ele chutou perto do... Ele não fez quase nada, Ele só fez só teve essa chance. Eu acho que ele não assistiu esse jogo, não. Foi um jogo anterior, deve ter sido. Por que o tiro de colocar o Negueba saiu pela culatra? Bom, é porque, como eu falei, o time ficou muito preso no meio campo, entendeu? O meio campo do Vasco, enquanto o Felipe teve condições de jogo, ele marcou muito bem, chegou muito bem no ataque, entendeu? Até que o meio campo do Flamengo estava marcando bem ontem, né? Negueba não é criativo, ele não cria... Negueba é mais driblador pra bagunçar. Eu não sei porque, eu acho que também ele tem um estigma de jogador de segundo tempo. De que entra, quando todo mundo tá cansado, aí ele vai e faz o salseiro dele, uma hora certa, e aí é esse o estigma que ele tem, aí fala, ó, joga assim, aí talvez seja isso. E também eu achei que o Flamengo sentiu falta de um centroavante no primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho lá, colocado pra jogar como primeiro atacante, foi... Não dá. De costas pro gol ele fica, né? Acaba ficando de costas pro gol. Exatamente. Tanto que quando mudou, quando botou o David lá como centroavante... Ele melhorou. Melhorou, o Ronaldinho Gaúcho apareceu, deu aquele passe pro gol de empate. Exatamente. Realmente, aliás, um grande mérito também. Você Perfeito. citou também o mérito do Newton, né, na jogada. Foi um drible desconcertante também dele. Agora, do lado do Vasco, quem surpreendeu, eu acho que pelo menos com relação a jogos decisivos, foi o Diego Souza, né? O jogador que geralmente morre, né, nos jogos, ele se esconde. Ele tinha esse estigma, né? O Pedro Marques, nosso companheiro aqui do Quatro Linhas, que falava muito disso, né? Que o Diego Souza, ele gostava, mas que ele não gostava desse lado do Diego Souza que sumia em partidas decisivas. Isso aí ele já tinha sumido em partidas decisivas do Grêmio, né? Acho que do próprio Palmeiras também. No Flamengo. No Flamengo, no Fluminense também. Agora, eu acho um pouco arriscado o Vasco jogar assim. Pelo que eu percebi muito, o meio de campo do Vasco está jogando muito em função dele. Eu acho isso um pouco delicado. Porque o problema é o seguinte, ô Vinícius, o Diego Souza, ele tem muita velocidade, e tem muita força física, entendeu? Ele aguenta o tranco, tá? Ele é a velocidade para compensar a cadência do Felipe? Vocês acham isso? E o Bernardo, quando ele entra no jogo, no lugar do Felipe, sim, ele não dá... a categoria que o Felipe a criatividade, dá, né? A criatividade. Ele só dá velocidade, entendeu? E é por isso que o Vasco também acabou caindo um pouco de nível na partida. Tempo, logo depois da expulsão do Gilmar. Aí coincide isso também, acho que isso aí psicologicamente também. Exatamente. O time já está psicologicamente afetado por duas razões. Primeiro, gol do Flamengo, e segundo, a expulsão. Aí vem, terceiro, entra o Bernardo no lugar do Felipe. Sim. Que era, assim, o Felipe, tudo bem, estava cansado, tal, já não conseguia mais produzir. Mas o fato é que o Bernardo é um jogador de características diferentes das do Felipe, né? E quarto,
o Palmeiras não faz gol lá em São Paulo. E ainda aí tinha complica, acontecido né? já a expulsão, acho que eles souberam da expulsão também do Valdívia, né? Exatamente. Agora, Provavelmente. realmente, agora quem surpreendeu também é a entrada do Eduardo Costa, né? Que estava cogitado que só voltaria no que vem, né? É E, verdade. e aí ele entrou como segundo volante, assim, o Felipe Bastos ele acabou fazendo, você acharam que acabou bem fazendo a vocação, a função de terceiro homem? Não foi muito bem no jogo, não, Felipe Bastos. Ele foi um dos que destoou nesse time do Vasco. Porque realmente ele aparecia com certo destaque no Vasco jogando de terceiro homem, como um terceiro volante, né? É, mas ontem realmente ele não foi muito bem, não. Não tava no dia dele, né? É. Tá certo. Agora, vamos pensar em 2012. Quais são as contratações pontuais que o Vasco tem que fazer para ir bem na Libertadores América? Um zagueiro, um lateral direito, acho que 2 laterais esquerdos e 2 meias. De criação, volantes, Os 2 de criação. E, por favor, um atacante de nome. um homem de área, né? Isso, eu não vou falar um atacante de peso, que aí o Vasco traz o Obina, Ah, não. entendeu? Bem pensado. Ou o Adriano, Ou o Adriano. ou resolve o Ronaldo voltar a atuar, né? Então, E aí o Vasco traz ele, aí pronto, né? É verdade. 2012 para o Flamengo, quais são as contratações pontuais que o time precisa? eu acho que o Flamengo ele precisa de um atacante ali para estar revezando com o Jael e com o David, botar Um finalizador, né? Um finalizador, mas um cara que possa botar medo nos dois. Se eu não jogar bem, eu vou perder a posição. Isso. Sim. Entendeu? Um cara para mais firmeza. Tipo um Wagner Love da vida, Até que já que tá surgiu. sendo cogitado, né? Isso. Podia trazer ele, podia trazer de repente um jogador de nome aqui no Brasil, mas que está na Europa atualmente. Entendeu? Um cara de top, né? De linha. Fez uma boa fase, né? Isso, que esteja marcando muito gol lá fora, mas que esteja aceitando a voltar ao Brasil. Mais um atacante, mais um meio-campo. Também para botar o Thiago. O Robinho da vida? Não, atacante não. O Robinho não dá medo em nenhum dos dois, né? Mas Isso. Que é mais pelos lados, né? Acompanhar, né? Seu segundo atacante. Isso, mas E o eu digo Robinho foi assim, bem no futebol brasileiro, jogando pelo Santos nesse retorno volta, que né? teve no. Foi. Isso. Mas agora eu digo assim, de contratar um meio-campo ofensivo, também para fazer um pouquinho de peso nas costas do De Ronaldinho sombra, né? Gaúcho, é uma sombrinha no Ronaldinho Gaúcho, e até mesmo no Thiago Neves. E até pra ajudar um pouco o Tomás e o Adrian também, né? Também. Que suba o Adrian, né? Pra jogar, botar o Adrian pra jogar Desde com o o time início. principal, né? Porque o Botinelli, por mais que ele jogue bem, ele nem sempre joga bem. É verdade. É mais raro ele jogar bem do que jogar mal. Ele ficou mais marcado pelo gol que ele fez no Fla-Flu, né? Isso. Mas ele Pelos gols, né? Pelos Mas pelos ele- 2 gols, exatamente. Isso, ele decidiu o Fla-Flu, mas assim, o Botinelli, ele ainda está em fase de adaptação. Eu acredito que pro ano que vem, ele ficando no Flamengo e iniciando a temporada e jogando, ele vai mostrar o verdadeiro futebol dele, que ainda acima do que ele mostrou esse ano. E alguma outra. Se coloca alguma posição, por exemplo, vou até lançar uma certa polêmica. Léo Moura emplaca mais um ano no Flamengo? Olha, Para banco ele tá bom. Pra banco? Para banco eu acho que o Léo Moura tá bom. eu acho que nem pra banco, sabia? Porque o Léo Moura realmente já tá na hora dele sair, sabia? Nem De como meio boné, de né? campo? Nem como meio de campo, porque o meio de campo do Flamengo, ele precisa de reforços sim, mas de reforços mais jovens, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves já são bastante experientes, Sim. né? E precisa de um jogador mais jovem, que seja bom jogador, para poder dar uma compensada ali, né? No Gás, né? dar um gás ali no meio campo. Agora, o Léo Moura realmente já há muito tempo não vem mostrando aquele futebol todo, né? E além de tudo, barrar o Renato, né? De uma vez por todas. Barrar o Renato. E eu acho que ele vai renovar, hein? Vai. O Tá Renato, cogitado. rapaz. Vai renovar. Bom, então renova logo então com o Williams. Entendeu? Miriam? Não, eu concordo com o Bruno, também concordo com o Diniz. Mas assim, e o técnico?
vai ficar o Luxemburgo. Vai ficar. Infelizmente. Principalmente por conta da Libertadores. Isso, tá no projeto. Tá no projeto do Lucha. Esqueci. É, o projeto do Lucha. Será que no projeto do Lucha tá uma eliminação pro Real Potosí? Eu Que acredito- isso, Diniz? Eu Ué, acredito que o olha Que só, isso, Diniz? Olha só, porque o Flamengo vai jogar a 4.000 metros de altitude. 35 milhões de torcedores começaram a ficar com raiva de você a partir desse Não, minuto. Não, tudo bem. Mas vai que o Flamengo toma de 4-0 jogando lá. E aí, pra reverter aqui? Olha só, eu acho meio difícil, porque o Também. time, Eu também acho o muito time que difícil. jogou, Mas vai que aconteça, Bruno. o time que jogou contra o Potosí naquela Libertadores lá era muito infinitamente pior do que o time de agora. Não era tão assim, Não era- não. Não era tão Não acho assim, não. não, meu amigo. Eu acho que era muito pior. Os A dois- zaga Os dois eram bons, cara. daquela época tinha jogadores horrendos e o meio-campo tinha o Juninho, E a de hoje também. é melhorzinha. Você tá criticando a zaga. Alex Silva e o Wellington realmente pra você não tem chance? Não, o Alex Silva até tem, que o Alex Silva fez uma boa partida ontem. Tá? Imitou o René Guita, né? É verdade. É verdade. Deu duas chaleiras sensacionais. Parecia o escorpião. Escorpião. Mas Justificou a contratação. É verdade, mas o Alex Silva ontem fez uma ótima partida. Agora o Wellington. Tá na hora, hein? Mais um já tá zagueiro. na hora. O Wellington- Precisa de um zagueiro rápido. O Wellington podia ir pro Bahia. Por que pro Bahia? É porque o Bahia ficou na Série A, o Bahia sempre faz um catadão de jogadores, o Flamengo tá, né, cedendo, E pegou o até, Camacho. Até porque o Flamengo já tem um O Camacho ex-goleiro lá. lá, né? Isso, Também. o Lomba. O Lomba e O tem o parece que tá Camacho. voltando. Tem o Camacho. Se eu não tô enganado, o Lomba tá voltando pro Vai ser Flamengo. Vai ser reserva? Deve voltar pro Flamengo pra ser reserva. Provavelmente, né? Porque o Felipe fez um bom ano. Isso. Sim, sim. Mas o Flamengo ainda não tá certo com o Felipe, né? Ainda não renovou o contrato dele. Parece que tem que gastar 2 milhões com o Felipe pra ele ficar. Então, não sei como é que vai ser isso aí. Questão do Ronaldinho Gaúcho, de que parece que a Trafic não deve continuar a bancar o salário dele, e aí o Flamengo bancaria. Vocês acham que vale a pena o risco? Bom, será que o Flamengo vai conseguir pagar o Ronaldinho Gaúcho? Eles aumentaram o pedido de pay-per-view, essas coisas todinho. Sim, foi exatamente. aumentado Exatamente. justamente para poder continuar bancando o Ronaldinho Gaúcho. A promessa do Flamengo é de que esse ano foi na base de 150 mil, 150 milhões, na verdade, Isso. para o ano inteiro, que o ano que vem vai para 200, se eu não estou enganado, 220 ou 250 milhões. Uhum. Então, assim, eles pediram bastante dinheiro para poder até bancar o Ronaldinho Gaúcho. Agora, do Vasco, quem vocês acham que é fundamental, tem que continuar no ano que vem? Juninho Pernambucano, sem dúvida. Sem dúvida, o Juninho, ele deu um ganho, um salto, uma qualidade pro Vasco, que não sei se o Vasco teria esse resultado no fim do campeonato se o Juninho não tivesse vindo pro Vasco. Eu também acho que o Juninho e acho também o Elton. Elton. Porque até então o Vasco não tinha um atacante fazendo gol, né? Mas aí o Elton começou a fazer os gols. Despertou a concorrência do Alexandro, que Exatamente. voltou a jogar bem. Gente, a gente tem que Exatamente. lembrar também daquele volante, o que foi chamado para a seleção. Rômulo. O Rômulo. Também foi importante. Muito importante pro Vasco, o Rômulo. Mas foi aí um cão de também, guarda. aí também a gente tem que lembrar do Eduardo Costa, que foi Fez uma foi boa um dupla dos- com ele. Foi um dos encaixes mais importantes do time também, né? E muita gente não dava nada por ele, né? Exatamente. Também por seus antecedentes que não eram É. dos mais agradáveis. Verdade, com certeza. Verdade. Que ele seria uma nova versão do Felipe Melo, né? O Felipe Melo Ele é fazia uma por nova onde versão também, né? dele, né? Fazer Porque por onde? ele é mais antigo que o Felipe Melo. Uma pergunta, foi o Eduardo Costa? Ah, não foi o Eduardo Costa, não. Foi um outro jogador que te chamava de Vida Louca. Não, que era brigou com o o Carlos Alberto no São Paulo. né? Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. Agora, da zaga do Vasco, vocês acham que Dedé ainda já tem proposta da Europa? É o que Várias eu ia propostas falar. da Europa. O Dedé tá dando uma declaração de que depende só do Vasco. Sim. Mas pra se ele ficar. Isso. Mas que se de repente pintar um dinheirinho, eu acho que, né, pesa um pouquinho e ele acaba deixando o Vasco com muito pesar, com muita dor no coração, mas com um bolso cheio de milhões. Sim. E não tem zagueiro à altura o Vasco. Não. Não. Não É. tem.
Há uma cogitação de que o Anderson Martins esteja para voltar. Vocês acham que seria uma boa ele voltar? Seria uma boa. Muito embora o Renato Silva, né, tenha encaixado agora com o Dedé, Demorou um pouquinho, né? demorou um pouquinho, o Anderson Martins é melhor que ele. Você tem um Gilmar talvez como volante, assim, porque você citou que era fundamental o Rômulo e também o Vasco ter a contratação de 2 laterais, Bruno. Isso. Você acha que o Gilmar pode ser um reserva ou brigar posição com algum deles? Não, eu acho que o Gilmar ele pode ser o Coringa. Assim como o Flávio Conceição era na seleção, Sim, claro. sempre precisava de um lateral direito para botar e a seleção brasileira tinha Com certeza. acho que um direito e 2 esquerdos. E não tinha um reserva para a posição da direita, era o Flávio Conceição que fazia a lateral direita. Podia fazer mais ou menos isso no Vasco, contratar 2 laterais, entendeu? Deixava o Fagner, de repente, ou para se titular o reserva, dependendo da qualidade de quem viesse. Claro. O Márcio Careca, pelo amor de Deus, manda esse cara pro Empresta. Empresta ele pro time do René Guido, Pro que é o time. Vulcão. Manda pro Vulcão, pode ser. Ou pro time dos cabeludos, que aí o Careca se diferencia, né? E bota outro lateral esquerdo lá, traz de volta aquele que foi pro Corinthians, o Ramon, não sei. Não sei o que fazer, mas contratar 2 laterais esquerdos, de preferência. Estão falando também em renovar o contrato do Bernardo. Seria uma boa. Essencial, não acho uma boa não, acho essencial, até porque o Bernardo quer ficar. Ele mesmo já falou Verdade. que tem muito carinho aqui pelo clube e está querendo ficar. Você vê que o Bernardo em campo, ele parece um torcedor em campo. É verdade. Joga com o coração, ele se emociona com os A emoção gols dele decisivos. no gol contra o Fluminense. Para mim foi determinante para que pro desejo dele de ficar, né? Eu acho que o Bernardo tem que ficar, o Juninho tem que ficar, o Felipe também tem que ficar, o Elton também, apesar dos pesares, né? Alexandro também? Ele é atrapalhado. O Alexandro também, o Alexandro evoluiu muito no final, né? E o Éder Luiz também, que é muito questionado. Melhorou Tá. o Éder. Eu ouvi esse saída? rumor também. que tá de saída. O Éder Luiz, se eu não estou enganado, está de saída. Parece ouvi- que eu vi o Benfica vai pegar ele de volta, né? Sim. Então o Vasco vai precisar abrir os cofres, trazer Um jogador atacante novo. de velocidade. Não. Isso. É porque com o Porque- Leandro realmente não dá pra. Não dá pra contar, convence. não. E o Bernardo não é Eu- segundo atacante. Eu E nem o sugiro, Diego Souza, né? Menos ainda. que a torcida, que a direção do Vasco traga o Ciro do Fluminense, que está sendo dispensado. Sim. Que pena, né? É um Que jogador de pena. um futebol incrível, mas que não foi dada a sua devida... Não foi aproveitado. Não foi devido, um aproveitamento no time do Fluminense. Ah. Ele e aquele ex-jogador do Goiás, que veio também, o Araújo. o Araújo Araújo. também que está saindo. Exatamente. Agora, do lado do Flamengo, quem é fundamental para a renovação? Bom, fundamental para Felipe. renovação. Felipe, lógico, começando por ele. Olha, eu acho que esse não é fundamental não, mas seria legal. Alex Silva. Concordo. Alex Silva deu uma... Dá uma cara melhorou- nova para a melhorou zaga. Bastante. O lado defensivo Melhorou melhorou, né? bastante o lado defensivo. David, David, eu cito também um outro jogador que não é essencial, mas se renovar, eu vou ficar feliz. O Jael. Jael, lógico. Jael eu acho ele um grande centroavante. Eu Um acho exímio que- centroavante. Eu acho que ele, pelo menos para fazer elenco, ele tá perfeito. Porque é É. um jogador que ele sabe que qualquer momento ele vai entrar e tem que Dá pegar tudo. dar tudo, pegar aquela oportunidade e transformar como uma última Não, oportunidade. e além disso, o Jael fez um bom ano, apesar de ter jogado pouco, né? E um outro jogador essencialíssimo pro ano que vem chama-se Thiago Neves, Concordo. que o Flamengo ainda não renovou. Agora, o mais essencial de tudo é pegar os jogadores da base que subiram e começar a inserir eles no time e o máximo possível torná-los titulares. Bom, mas o Pofechou ficou, né? Aí, meu amigo, vai Ele ser gosta. complicado, né? Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de trabalhar com jovens. Vide aí, Robinho, foi da época dele. E do Leão Verdade. também. O Diego também foi meio que da época dele também. Sim. Gosta, mas brigou com o Neymar, né? Filé de borboleta. É porque o Neymar ele é meio topetudo, né? Ele não aceita algumas Sim, coisas. claro, claro. E aí ele abre o mas bocão. O Lucha também, né? O Lucha também aceita Então- tudo, né? Então imagina o clima que ficou. Agora com relação a colocar os jogadores assim que estão da base, eu sou favorável, desde que ele não fale numa certa altura,
o jogador tava muito cru em campo. Ah, não, com certeza. Isso aí eu acho crueldade. Ele queimou muito na cara ao Tomás, entendeu? Você podia esqueceu falar de isso em outro. off pra ele, dizer, olha, você não Esqueci um não outro jogou também que ele bem. queimou muito, que ele nem joga mais no Flamengo no time de cima, ele só joga embaixo agora. O Quem? Rafinha. Rafinha, é verdade. O Rafinha, Rafinha, é verdade. mesmo, ele queimou também, é. O Rafinha jogou acho que 1 ou 2 partidas pelo Flamengo e nunca mais voltou pro time de cima. Só ficou agora no Júnior. É, E o Rafinha joga muita bola, né, Muito gente? bom. e quem vocês mandam embora do lado do Flamengo, pra começar? Bom, ih, rapaz, tem um monte de gente aí, hein? Eu mandaria uma dupla sertaneja. Qual? O Wellington e o Williams. Oh! Essa aí desafinou. E muito. Essa daí podia ir para os times que estão subindo, entendeu? Para fazer elenco. É. Sem desrespeitar. Gostaria de verdade de ver o Wellington e o Williams jogando no time que subiu. Que eu Numa gosto Portuguesa, muito, no a Portuguesa. esporte. Gosto muito da Portuguesa. Gostaria de ver eles dois lá, entendeu? Porque a cobrança na Portuguesa é um pouco menor que a do Flamengo, É verdade. entendeu? Sim. E aí, de repente, eles teriam mais tranquilidade. Mas O Williams não ia se deslumbrar tanto jogando Com na seleção. Portuguesa. Isso. Mas Jogando no time- pelo que eu soube, o Internacional tá querendo. Tá, e ele vai se amarrar na noite lá do Sul. Dizem que é divertidíssima a noite em Porto Alegre. Que Já lá pro maldade, time, não. Que maldade. não é maldade, é realidade. Ele mesmo admitiu que ele tava pulando a cerca, digamos assim. E lá jogando pelo Canindé, ele não tem muita chance, porque a noite de São Paulo, além de ser boa, a estrutura da Portuguesa é de muita cobrança Sim, pelos portugueses. bastante. Então, qualquer hora que ele der, ele vai ser dispensado. Então, pra zarpar, então, a dupla sertaneja, mais alguém do Hit Parade aí? Não, porque você disse aí que tem muitos, são tantos. Bom, tem alguns aí, né? Eu acho que Renato, concordo com Renato, vou falar mais um que vocês não vão concordar comigo, Manda. mas eu não consigo confiar nele. Trata-se do Paulo Vitor. Goleiro? Não tenho Olha. confiança alguma no Paulo Vitor, apesar de ele ter entrado e jogado bem, eu não consigo confiar nele. Isso aí quer dizer que ele entrou, quando ele entrou, jogou bem. Ele entrou em poucos jogos, né? Se eu não me engano, 2 partidas, né? Isso. 2 partidas, eu acho, ou 3. Eu daria mais uma chance a ele, Um voto sabia? de confiança. Eu não consigo, porque eu já vi jogos dele na base, eu já vi ele jogando na América, na seleção. Ok. Só fez burrada, então eu não consigo Ok. mais confiar nele. Não, tudo bem. Com o Lomba voltando, ele pode cair pra terceiro goleiro, né? É, Quem? O Paulo Vitor. Pra quarto, porque ainda tem o Vinícius, que é um excelente goleiro que veio do time de Saquarema. E se você pensar, Meu xará. Se você pensar, Isso. até quinto goleiro, né? César. O César, que também Né? é muito bom goleiro. Então, assim, pra botar um cara desse que já subiu pra quinto goleiro, mais fácil deixar ele à disposição no mercado e encontrar o time dele. É verdade. Então, mas eu não sei. Talvez eu daria mais uma chance, daria uma experiência de mais alguns jogos pro Paulo Vitor. Pra aí sim, comprovando que ele não é bom, né? Aí sim, realmente eu dispensaria. Mas não sei, é meio complicado. Wellington, Williams e Renato seriam os comandantes dessa barca, né? Com Quem seria o certeza. brigadeiro pra você aí? Rapaz, Renato, né? eu não sei. Eu acho que eu mandaria embora Diego Maurício, que já não joga Eu negociaria, mais nada. eu não mandaria embora, eu negociaria. Eu botava ele no mercado pra ser, tipo, a lista de venda. É, Quem quiser comprar. porque já não joga bem há muito tempo. E o outro, Léo Moura. Léo Moura, apesar do amor que a gente vê que ele sente pelo Do Flamengo. Flamengo, Sim, ele que é também antigo, né? Já não tá jogando nada há muito tempo. É também. outro também que brilha os olhos do Internacional quando inicia a verdade, temporada, que ele é verdade. sempre quer o Léo Moura. Então, assim, se ele quiser ir, tá aí, ó. Cuidado aí, Ney. Tem jogador aí que vai chegar pra tomar essa posição. Aliás, estão É verdade. falando aí que o Fluminense vai virar a nova filial do Internacional, né? É verdade. O que será, hein? Será que é o técnico aqui, né? Por quê? O treinador não treinou o Inter nunca, né? Não entendi. Não. Nem foi campeão da Libertadores. Nem do Mundial, Inter, né? Nem o Mundial. Daqui a pouco vem o Gabiru pro Inter. Pro Fluminense, aliás. Será que vem título mundial, então? Se vier o Gabiru? Talvez Fica pro falte, né? futuro. O futuro nos dirá. É verdade. Do lado do Vasco, na barca do Vasco, quem vocês acham que devia sair? Na barca do Vasco, o Leandro, como você chama de cara feia, Leandro Cara Feia. era pra ser o chefão ali da barca. Com certeza. Márcio Careca era outro também pra Nossa.
pra ir embora também. O vice-chefe, né? Isso. E o terceiro chefe era pra ser o Vitor Ramos, né? Eu gosto do futebol do Vitor Ramos. Eu acho que eu daria uma oportunidade pra ele. Não Torcida sei. do Vasco discorda muito. Com Sempre certeza, é eu sei vaiado. disso. Ele sempre é vaiado quando Eu entra sei em campo. disso, mas eu acho que ele tem problema de chegar no lugar e já jogar a bola dele. Ele precisa de se adaptar um pouco ao local, o time que ele tá jogando. Entendi. E Principalmente agora- tendo jogado na Bélgica durante muitos agora- anos. Isso, né? eu renovaria o contrato dele, Sim. se for caso, até o meio do ano. E agora a namorada dele vai tirar muita concentração dele, né? Ah, é verdade. É o que dizem. Tá certo. O ano do Flamengo, 2011, ele foi campeão carioca, invicto, venceu os 2 turnos seguidos, foi para a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Ceará nas quartas de final, na sua primeira derrota do ano, jogo aqui no Engenhão. Teve também, aí foi para o Campeonato Brasileiro, terminou em 4º lugar, vai jogar pré-Libertadores, e na Sul-Americana ele foi eliminado pelo Universidade de Chile, inclusive perdendo de goleado o primeiro jogo no Engenhão. Vocês acham que foi um ano aceitável também, como você disse que foi o ano do Fluminense, Bruno? Eu acho que foi um pouco abaixo do aceitável. Pro que foi prometido, Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, David, Felipe no gol, eu acho que o Flamengo tinha que dar um pouco mais. Acho que ele deveria de ganhar não só o Carioca, mas ganhar um título de mais expressão, seja lá uma Uma competição de nível nacional ou até internacional. brasileira, exatamente, alguma coisa a mais, porque só o Carioca ficou pouco pro que foi investido e pro que foi colocado na cabeça dos torcedores. Eu acho que eu já vou discordar um pouquinho do Bruno. Eu acho que foi um ano bom. Bom, não foi lá grandes coisas, mas foi um ano bom. Foi um ano... Porque se você for levar em conta os resultados, campeão carioca invicto. Até aí morreu Neves, né? Como diria o outro. É verdade. Mas até o meio do ano, o Flamengo tinha uma única derrota pro Ceará. Isso mesmo, e demorou a perder no Brasileiro também. Demorou muito a perder no Brasileiro. Depois ele teve mais 2 na Sul-Americana, né? Que Exato. foram contra a Universidade de Chile. Foi o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro ao lado do Vasco. Foi. 7 derrotas. Quer dizer, o Flamengo perdeu 10 partidas no ano todo. Isso. É uma coisa bastante positiva que a gente tem que ressaltar, né? Mas você não acha que se apegou Agora, muito a empatou empate? demais. Empatou demais. Você não acha que essa invencibilidade foi um pouco negativa pro Flamengo, não? Porque ficava mais satisfeito, ficava com medo de perder? Você acha Olha, que houve isso um pouco também? Dependendo do jogo, sim, né, Vinícius? Dependendo do jogo, sim. Por exemplo, teve aquele jogo lá contra o Atlético Paranaense, Sim. né? Que o Flamengo deveria ter ganho, né? Lá em Curitiba. Entendeu? Que foi 1-1, que o Atlético Paranaense estava naquela fase terrível, né? Que demorou a beça a ganhar, tal. Teve outros jogos, como por exemplo contra o Palmeiras, né? Os 2 jogos contra o Palmeiras que o Flamengo deveria ter ganho e não ganhou. Sim, tinha chance de ganhar e jogou... Tinha. Principalmente porque o Palmeiras ele não fez um campeonato bom. Exatamente. Entendeu? Então, realmente, o Flamengo ele padeceu muito por conta dos empates. Aliás, o Flamengo empatou mais do que venceu. Foram 15 vitórias e 16 empates. Exato. Então, De novo, né? Empatando muito, assim como o ano passado. Exatamente. Só que tem que no ano passado o Flamengo ficou mais para a zona de rebaixamento do que para a zona de classificação da Libertadores. Mas realmente foi um ano bom do Flamengo, porque conseguiu atingir o objetivo dele. Miriam Barbosa. Concordo com o Diniz, concordo. Concordei com ele em algumas coisas, mas também concordo um pouco com o Bruno em dizer que foi investido, havia uma promessa com os jogadores de peso, havia uma promessa e o torcedor esperou mais. Então, nesse quesito eu concordo com o Bruno, que eu acho que ele poderia ter conquistado mais. Entendeu? Ficou faltando, a gente acaba o ano sentindo que ficou faltando mais futebol pro lado do Flamengo. Não foi completo, né? Como poderia ser. Isso. Tá certo. O ano do Vasco, vamos recapitulando, o Vasco ele teve 4 derrotas seguidas no Campeonato Carioca, o pior início de ano da temporada vascaína, da história
do Vasco como futebol. Depois ele se trocou de técnico e dispensou um dos jogadores que era considerado importantíssimo, que era o Carlos Alberto. Na verdade, era considerado a fruta podre da árvore, né? É Que verdade. mais tarde se revelou, né? A fruta podre da árvore. Porque o time cresceu depois que ele saiu. Exatamente. E trocou de técnico. Veio o Ricardo Gomes, que era um treinador muito questionado. Na época, porque tinha poucos títulos aqui no Brasil. Só uma Copa Nordeste ele tinha, pelo pelo Vitória. Vitória, exatamente. E isso aí em Porque tinha 99. feito um trabalho bom pelo São Paulo, mas nem tanto também, né? Um ruim pelo Flamengo, um ruim pelo Fluminense. Fluminense e um desastroso pela seleção olímpica. É verdade. Porque mesmo com Diego e Robinho em campo, o Brasil não foi para as Olimpíadas. Foi eliminado com gol de vaca pelo time pela seleção da Vaca. Bolívia. Exatamente. Sempre tem um vaca na Bolívia, né? Agora, depois ele pegou a Copa do Brasil, o Vasco foi campeão. O Vasco investiu, foi campeão, mesmo tendo, depois de ir mal na Taça Guanabara, ele foi bem na Taça Rio, mas perdeu a final para o Flamengo nos pênaltis. E aí isso aí, em outras épocas, em outras ditaduras, poderia talvez ser extremamente traumático. O Vasco foi, ergueu a cabeça e... E manteve o técnico. Manteve né, que exatamente. foi o mais importante. Na época do certo Eurico Miranda, com certeza o técnico teria caído. Porque ele não admite perder Flamengo. Exato. Principalmente final. Exatamente. Principalmente final. Aí ganhou a Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, ele foi até o segundo lugar. E na Copa Sul-Americana, ele foi eliminado nas semifinais pela Universidade de Chile. Vocês acham que fica uma frustração pelo ano? Porque teve teve dois quases no caso, né? Uma quase final e um quase campeonato? De jeito nenhum, Vinícius. De jeito nenhum. Foi um ano espetacular. O ano da redenção do Vasco, né? Porque 2009, só para lembrar, o Vasco não estava na Série A, estava na Série B. Sim. Entendeu? 2010, aí subiu tal, se manteve. Fez um ano insosso na Série B, Então, na Série A, perdão. Um ano insosso, por quê? Porque teve um orçamento reduzido, pôde contratar poucos jogadores de alguma qualidade. Foi uma época de austeridade dentro do Vasco, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, houve até em 2010 para 2011, um certo descrédito com o Vasco, porque dizia que foi ao contrário do Corinthians, ele não ganhou uma Copa do Brasil, ele não veio com título de impacto, não veio com estadual, não veio com uma Copa do Brasil. E o Corinthians trouxe o Ronaldo, né, no ano Exato, seguinte da subida e tal. E 2011 foi o ano da redenção, um ano que o Ricardo Gomes pegou o time destroçado e levou o time ao sucesso em 5, 6 meses. Entendeu? Não é qualquer treinador que faz isso, não. Entendeu? O Caio Júnior, né, que a gente até estava falando no último bloco, né, num dos blocos aí, que para mim foi um dos piores treinadores do campeonato, o Caio Júnior, ele fez a mesma coisa com o Botafogo. Só que o Caio Júnior depois fez questão de desconstruir. Ele né? construiu o castelinho de areia dele e depois destruiu. Exatamente. Mas o Ricardo Gomes não. O Ricardo Gomes construiu uma base sólida e não destruiu. E o Cristóvão também. O Cristóvão manteve essa base sólida do Ricardo Gomes, né? E Numa situação de risco, né? Exatamente. Que foi você herdar um time e depois do técnico ter um AVC no campo. Exatamente. Durante um Vasco Flamengo. E saber lidar também com o psicológico dos jogadores, né? Claro. Isso é muito importante, você trabalhar esse psicológico. E além disso, o Cristóvão ainda deu uma melhorada no time, né? Botou um tempero novo, né? Botou um tempero novo. Por quê? Porque a zaga tinha perdido o Anderson Martins, ele foi lá e colocou o Renato Silva. Sim, confiou no Renato Silva, que sempre teve passagens negativas. Isso, aqui no Rio de Janeiro, saiu do Flamengo, foi pro Fluminense, do Fluminense foi dispensado por uso de maconha. Uso de maconha. Isso. Foi levado pro Botafogo, pelo Cuca, pelo crédito, porque se conheceram no Goiás, e Sim. aí no Goiás ele jogou muito bem,
não foi lá Não tão bem foi no bem. Botafogo, foi dispensado, foi pro São Paulo, no São Paulo também Foi foi mal. dispensado. Quer dizer, tinha muito mais contra do que a favor. É. E aí ele apostou no Renato Silva, a aposta deu certo. Apostou no Gilmar de lateral esquerdo, coisa que ninguém faria, talvez, no lugar dele. Ah, não, sem dúvida. Também deu certo. Nem Se no bem que Palmeiras ele jogou assim. Ele jogou de lateral algumas partidas com o Paulo César Guzmão. Mas aí... Mas é improvisado, era um meia... volante e lateral ao mesmo tempo. O Gilmar virou titular de lateral esquerdo. É, com sim. ele, Ah, sim. entendeu? Ele fez algumas coisas bastante positivas, o Cristóvão. Entendeu? Foi um ano da redenção do Vasco. Eu não vejo por que a torcida sair. Eu não veria o porquê a torcida o porquê da torcida sair com sentimento de derrota, não. Apesar de ter sido vice-campeão. Tá certo. Eu vou lançar uma polêmica com relação ao time vascaíno. Vocês acham que com essas perdas do Vasco vai acabar essa tentativa ousada que o Vasco teve, dita como ousada por muita gente, de disputar com força máxima 2 competições ao mesmo tempo? O pessoal vai largar uma competição no meio do caminho, vai colocar o foco em alguma competição? Olha só, o Fluminense fez isso em 2009. Sim. O Vasco fez diferente em 2011, É verdade. entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí, mas você tem que dar foco naquilo que você acredita que vai ganhar. Claro. com Se certeza. você acredita que vai ganhar os 2 campeonatos, dispute os 2 campeonatos seriamente. Ah, não, só dá pra ganhar o brasileiro. Ah, não, só dá pra ganhar Sul-Americano, Libertadores, o que seja. Dá foco naquele campeonato só. E tem de pensar também que não existe não, eu acho que o pessoal perdeu, alguns times perderam, tiveram um pouco medo de perder. Aí jogaram fora uma competição. Faltou um pouco da audácia, né? Da vontade Exato, a de- audácia que o brasileiro tem, que o futebol brasileiro tem. É verdade. Acho que Verdade. isso ficou muito em questão. Miriam, o que você achou então, dono do Vasco? Eu achei excelente. O Vasco deu a volta por cima e mostrou que está com uma equipe boa, que entraram muitas vezes para decidir, colocaram medo nos adversários, entendeu? E não conquistou o brasileiro, mas foi um ótimo ano. Foi um ótimo ano do Vasco. Tá certo. Recado final do Giro do Vasco e Flamengo. Vou começar aqui pelo nosso amigo Bruno Ávila. Diz aí, Bruno. O meu recado final vai aí pro Vasco, para que o Vasco, né, ele pense direitinho no plantel que tem agora, tire as Frutas podres. frutas podres, Apare as exatamente. arestas, né? Exatamente. E reponha, né, os jogadores para poder entrar o ano de 2012 ainda melhor. Tá certo. Recado final de Miriam Barbosa. Você quer fazer algum recado do Flamengo? Não. Pode seguir com a Miriam. Tá certo. Recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final vai para os 2 times, né? Na verdade, para o Flamengo, para que a próxima competição, o próximo campeonato, enfim, que eles se organizem mais, porque nome e marketing não ganha campeonato, não ganha jogo, e a gente não pode ficar só nisso. O Ronaldinho tem um nome, vende camisa, mas isso não fez que eles ganhassem o brasileiro. Se não jogar em campo, se não mostrar amor, se não se dedicar, se não se unir, vai ser só essas coisas só esses resultados lamentáveis em que o Flamengo poderia ter dado mais. E a torcida, a torcida flamenguista, a torcida rubro-negra fica esperando um pouco a mais, que não aconteceu. Muitas promessas, né? Muitas promessas, mas poucos resultados, né? O Vasco, eu acho que foi um ano bom. Foi o que eu falei, às vezes você não ganha o jogo, mas nem por isso você não pode ser o melhor em campo. Eles foram bons, se reunir, ver os erros, ver aquilo que não foi legal, para que no próximo ano possa fazer melhor, continuar com esse time, porque eles estão muito bem. E um outro recado que eu queria dar, que eu espero que o Ronaldo, ele está agora na FIFA, né? Sim. É uma controvérsia, ele criticou bastante, mas ele está lá, então que ele entre, mas que ele realmente faça alguma coisa, que ele não seja
só um robozinho. E que ele mostre que, assim como ele fez muito em campo, ele possa lutar bastante, que ele possa fazer valer o nome dele e as pessoas que gostaram do futebol dele e a história dele. Que ele não manche a história dele na FIFA, mas que ele construa e que ele mostre que ele não tinha só conteúdo no campo, que ele mostre que ele pode fazer muito mais agora na FIFA. Tá certo. Recado final de Fernando Diniz. Bom, vamos lá. Meu recado final. No caso do Flamengo, vai aí concordando bastante com a Miriam, né? Que o Flamengo apare as arestas, né? Entre aspas, e tire alguns jogadores que tá precisando mesmo, né? Alguns jogadores saírem, né? Até para dar uma renovada no elenco, né? Enfim, fazer algumas contratações e subir alguns dos juniores, né? Seu Luxemburgo, né? Enfim, para que o ano de 2012 seja bom, né? E o problema é o seguinte, né? O jogo contra o Potosí, o primeiro lá na altitude, já vai ser o segundo do ano, né? Ou seja, tem que entrar já, não pode entrar faca no dente, né? naquele ritmo também Exato. ralentado, que é natural de acontecer no início de ano. Exatamente. E como eu falei, lá na altitude, é complicadíssimo, né? No caso do Vasco, vai aí pra torcida. Parabéns à torcida do Vasco pela reação que teve no final do jogo. É isso mesmo que vocês têm que fazer, torcedores. Aplaudir os jogadores, entendeu? E os jogadores fizeram de tudo para conseguirem o título, não conseguiram, né? Por coisas que acontecem no futebol, mas vocês fizeram o papel de vocês, torcedores. É isso mesmo. Dentro de campo, porque fora de campo foi uma vergonha, né? O que as Mais torcidas uma do vez. Flamengo e Vasco fizeram. A torcida do Flamengo brigou entre si, né? E com a do Vasco também, né? Foi uma vergonha o que fizeram. Mas dentro de campo, não. Dentro de campo foi uma beleza a atuação da torcida do Vasco. O Bruno Ávila pediu uma palavra. Pode dizer, Bruno. Eu queria, nesse último programa daqui do Quatro Linhas nos estúdios da Unicarioca, né, na Rádio Fala Carioca, agradecer a alguns alunos que passaram pelo Quatro Linhas, né, como o Leandro Heró, Pedro Marques, Sim. Rafaela Certeza. Cota, o André Rocha, o Daniel de Souza, entendeu? E algum outro aluno que eu tenho esquecido. Guilherme O Decotelli. Guilherme Decotelli, claro, mas ele, né, vai continuar com a gente ainda. Agradecer a todos eles que passaram, que ajudaram a gente a fazer um programa ou mais, né? Como, por exemplo, o Pedro, que participou por meses com a Por gente. muito tempo, é. Isso. O Pedro é da formação antiga do programa ainda. Isso. Na Queria- formação pré-unicarioca. Exatamente. Então, assim, queria agradecer muito para esses alunos que vieram aqui e ajudaram a gente a fazer a esses programas. Muito obrigado mesmo. Tá certo. A família Quatro Linhas também agradece aí a recepção que teve aqui na Unicarioca. Foi realmente, assim, foi realmente fantástica essa experiência de gravar o programa aqui nos estúdios da Unicarioca e passando para o YouTube. Vocês não têm noção de como o pessoal aqui é carinhoso com a gente. É Isso. verdade. Luciana, todo mundo, o pessoal, os estagiários que sempre aparecem. Isso, e deixar claro que eu sou aluno, a Miriam é aluno, o Decotelli são alunos, por isso não entraram nessa lista, que a gente continua ainda no grupo, né? Exatamente. O Diniz e eu que somos mais veteranos, né? A gente já tá... O Quaresma também, né? Quaresma também. E outras pessoas que estão sempre, o Flávio de Sá, que não tem podido vir ultimamente, mas também um abraço pro Flávio. E olha, a gente só vai mudar de casa, tá? Não se assusta não. A gente tá em tom de despedida aqui, mas não é o último programa Quatro Linhas, não. Pode ter certeza que no ano que vem a gente emplaca, a gente vem bem, a gente vem com tudo para trazer tudo de bom que rola aqui no futebol do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Tá certo. Agora, pela última vez, eu vou dizer, né? Que se você quer uma formação de verdade, venha para a Unicarioca. Ensino superior nas unidades de Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Saibam disso, e principalmente aqui na parte de comunicação, podem ter certeza. Acesse o Quatro Linhas pelo nosso blog, radioquatrolinhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, aliás, até quase me confundi aqui. O 4 é por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. Ou
acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/blog 4 linhas. O 4 agora sim em numeral, youtube.com/blog 4 linhas. 4 linhas, a comunicação está no ar.